Nós desejamos uma boa tarde a todos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para termos um culto batismal e vamos deixar isso gravado, que isso vai servir tanto para nós que estamos aqui presentes, como para aqueles que ainda ouvirão, através da gravação. Deus colocou no meu coração esse desejo, e então nós estamos seguros, Vamos nos colocar em pé. Damos boas-vindas à irmã Márcia, a nossa candidata ao batismo, nesta tarde, e também a sua companheira, vizinha. Não entendi? Sua filha, olha, que vizinha boa, No livro de Atos, no capítulo 2, Atos, capítulo 2, nós vamos tomar essa escritura como base. A partir do versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Oremos. Grande Deus, em cuja presença nós estamos, pois o Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor nos disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. Assim sendo, o Senhor está aqui conosco. Então nós rogamos, ó Pai, que o Senhor nos unja com a sua presença. Unja os lábios que falam, os ouvidos que ouvem, os corações daqueles que ouvem, para receberem a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Eu estou com a voz meio embaçada, amados, e vamos cantar mais um hino, Aproveitar. Dizem que quem canta, o mal espanta, E nós não estamos com outro mal senão a voz um pouquinho engasgada. Vamos cantar o número 3 do nosso inário. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Então, zele por ela, Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar
o dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém, amém. Custou preço de sangue ali na cruz do Calvário. E então precisamos zelar por ela. Quando cantamos este hino, nós pensamos nas almas de outras pessoas, não é? Pensamos que devemos evangelizar e correr atrás para ganhar mais alguém para Jesus. Mas devemos cuidar da nossa própria alma, porque ela tem sede de Deus. Pois bem, meus amados, nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa salvação eterna, falar um pouquinho a respeito dos céus. E para falarmos sobre isto, temos que tomar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a bússola,
O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é a palavra. E a nossa irmã, que será batizada nesta tarde, pela graça de Deus, ela está chegando, podemos dizer, por último. Porém, ela quer galgar, gozar, alcançar as mesmas bênçãos que nós alcançaremos, não é? Pela fé, pela promessa de Deus. Então, em outras palavras, a irmã deseja ser arrebatada também no dia que Jesus voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não é? Eu tenho aproximadamente 50 anos de fé. E você está chegando hoje e vai ter o mesmo direito amanhã. Então, a irmã tem o direito de ouvir tudo aquilo que é preciso ouvir e colocar em prática. Porque não é somente ouvir, não é? Mas sim obedecer. Então, irmã, nós temos sido ensinados que há 3 etapas da graça na vida cristã. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, nos diz Paulo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas é um dom de Deus, é uma dádiva divina. Então, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos isto ou somos aquilo. Não é isso que nos salva. O que nos salva é a graça. Então, há 3 etapas da graça de Jesus na vida cristã. A primeira delas é a justificação pela fé. A segunda é a santificação. E a terceira é o batismo com o Espírito Santo. A justificação pela fé se entende fazendo a seguinte ilustração. Encontramos um vaso lá na lama, lá no barro, um vaso que pode ser útil, pode ser utilizado. Então a gente tira aquele vaso lá da lama, lá do barro, e não vai enchendo de leite, de café e vai usando. Primeiramente ele tem que passar por uma lavagem, uma esterilização. O que se entende a santificação. A Bíblia diz em Hebreus 14, verso 12, ou 12, 14, não me lembro bem, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Então, depois que o vaso é limpo, é esterilizado, então ele pode ser cheio. Assim também é a nossa vida, depois de santificada, ela será cheia com o Espírito Santo, que é a terceira etapa. Então, a primeira etapa, que é a justificação pela fé, se entende. A pessoa, no seu caso, é justificado pela fé crendo no Senhor Jesus Cristo e o aceitando como seu Salvador. É o que a irmã está fazendo. Crê no Senhor Jesus Cristo, o tem recebido como seu Salvador, e então a irmã será batizada de uma forma correta, como nos ensina a Bíblia, como acabamos de ler. Batizada por imersão no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que o batismo não rime os pecados. O batismo é simplesmente para a prova de uma boa consciência para com Deus. Jesus, dando as suas últimas instruções lá em São Marcos 16, ele diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então o batismo é uma prova de uma boa
indagação da consciência para com Deus. Você creu, então você vai ser batizada. Agora, o batismo é o primeiro passo, ele não é tudo. Agora, ninguém pode dar o segundo passo sem antes dar o primeiro, não é isso? Muito bem. Então, se alguém pensa que, olha, as águas batismais remiram os meus pecados. Não, está errado. O que nos rime nossos pecados é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E omitir o sangue de Jesus é um erro fatal. Muito bem, temos que remir o nosso tempo. Então vem a santificação. Olha, essa santificação, a Bíblia diz assim, que aquele que fumava não fuma mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que jogava não joga mais, aquele que mentia não mente mais. Então, no caso de uma irmã, olha, se ela antes cortava o seu cabelo, não vai cortar mais. Se ela usava pintura, não vai usar mais, não é isso? Se ela usava, digamos assim, calças compridas, que são roupas masculinas, não vai usar mais, porque a Bíblia diz, não haja vestimenta de homem na mulher, porque é abominação para Deus. Porém, hoje nós vivemos num dia que eles têm deixado o Evangelho de Jesus Cristo muito frouxo. Inclusive, tem aqueles que pregam dizendo que Deus só quer o coração. Mas a Bíblia diz assim, que todo o vosso corpo, alma e espírito seja irrepreensível diante de Deus, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a irmã, ao vir para ser batizada, em outras palavras, a irmã está dizendo, eu estou morrendo para o mundo e agora quero viver para Deus. Quero viver para o Senhor Jesus Cristo. E o batismo nas águas, ele tem símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Morre para o mundo, será sepultada nas águas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao sair das águas é um símbolo de ressurreição para viver uma vida nova. Amém. Uma vida com Deus. Então, depois que a pessoa passa por essas duas primeiras etapas, olha, Deus está obrigado a enchê-la com o Espírito Santo. A escritura que acabamos de ler aqui em Atos 2, verso 36, Pedro dizendo para o povo, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, mataram pregado na cruz estes dias, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, encerrando o seu discurso, o seu sermão, ele usou estas palavras. Então, eles tiveram o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos, varões e irmãos? Em outras palavras, há um jeito para nós? Ou nós estamos irremediavelmente imperdoáveis? Então, Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, vossos filhos, para todos que estão longe, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É um privilégio muito grande que Deus está concedendo à irmã, como Ele tem concedido a nós, em poder ver estas Escrituras e abraçá-la, porque disso aqui nos resulta a vida eterna. E para isto, irmã, Deus nos enviou um profeta. Não sei se o seu esposo falou contigo, né? Nós cremos que Deus enviou um profeta prometido na Bíblia, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6.
Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. São os últimos versículos da Bíblia do Velho Testamento. Aí eles passaram 400 anos sem profeta. E a Bíblia diz que sem profeta o povo se corrompe. Então, irmã Márcia, desculpe usar o seu nome aqui, mas não é? Há uma confusão por aí sobre essa profecia de Malaquias 4. Porque há duas profecias em um mesmo versículo. Primeira, converter o coração dos pais aos filhos. E depois converter o coração dos filhos aos pais. Parecia até que Deus estava brincando com palavras, não é? Mas não. Cumpriu-se converter o coração dos pais aos filhos através do ministério de João Batista. Depois de 400 anos apareceu João pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Então, João Batista, você pode ler em São Lucas, capítulo 1, você vai ver que ele veio no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais, aqueles judeus ortodoxos, para crer na mensagem nova que Deus estava trazendo, a mensagem que foi precursora da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, converter o coração dos filhos aos pais é o que está se cumprindo agora. Então você abra sua Bíblia aí em São Mateus, capítulo 17. Enquanto nós falamos, você pode abrir. São Mateus 17, versículo 11. O Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus havia subido ao monte, no qual nós o chamamos o Monte da Transfiguração, aonde apareceu Moisés e Elias falando com ele lá da nuvem, e Jesus transfigurou-se muito bem. E quando eles vinham voltando de lá do monte, os discípulos perguntaram a ele: por que dizem os escribas que é místico que Elias venha primeiro? Então Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está escrito aí assim? É isso? E no verso 12 ele diz: mas eu vos digo, na verdade, eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo quanto quiseram, assim farão também padecer o Filho do Homem. Então ele falou de um Elias que viria para restaurar todas as coisas. Veja, virá, está no futuro. Depois falou de um Elias que já tinha vindo. Então, quando ele falou do Elias que já tinha vindo, em verdade eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, ele estava falando de João Batista. Mas quando ele falou do Elias que virá, em verdade eu vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Estava falando do Elias que viria nessa última era, trazendo a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e convertendo nossos corações, a nossa fé, a fé da igreja primitiva, crendo no mesmo Deus, crendo no mesmo batismo, crendo no mesmo Senhor. Amém. E isso é a Bíblia. Então eu estou me referindo a isso porque há uma polêmica aí, está bem pertinho de você lá, viu? Ele diz assim: não, olha, Elias já veio, porque eles estão se falando de João Batista. De fato, João Batista já veio mesmo. Mas isso quer dizer que o William Barrião Branham, que é o nosso Elias dessa última era, eles estão dizendo que ele não existe, que ele é falso, que isso e aquilo outro. Então, tenha cuidado. Muito bem. Então, meus amados irmãos, aqueles que nos ouvem, esta é a grande verdade, esse é o primeiro passo para a nossa salvação. É ser batizado, crendo no Senhor Jesus Cristo,
E agora, obedecer sua palavra, obedecer os seus ensinamentos. Aqui no livro da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler começando com o versículo 22. Isso aqui é os atavios da noiva. Ela está noiva, ela está esperando a chegada do noivo para o casamento. Então, à medida que os dias vai passando, ela vai se aprontando, não é isso? Se preparando, seu enxoval de casamento. Olha, está escrito: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Você abriu aí, encontrou? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Parece que é um pedacinho difícil, não é? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus está conosco, olha, ele já venceu por nós. E estando nele, somos mais que vencedores. O que precisamos é orar e vigiar e saber que disto aqui vai depender o nosso arrebatamento. Não estamos falando da salvação comum. Estamos falando daqueles que serão salvos na primeira ressurreição. Porque a Bíblia diz que são bem-aventurados que fizerem parte na primeira ressurreição, porque de maneira alguma... Como é que está escrito o resto? Bem-aventurados são aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, porque de maneira alguma sofrerão o dano da segunda morte. Porque aqueles que fizerem parte na segunda ressurreição, eles terão que enfrentar o juízo. E lá no juízo eles poderão sair livres ou poderão ser condenados. Lá no juízo final haverá as virgens nécias. Aquelas virgens que estavam também esperando a chegada do esposo, saíram juntamente com as prudentes, não é? Levaram suas lamparinas, tal como as prudentes também levaram suas lamparinas. Mas aí a Bíblia diz que tardando o esposo, tal como nós estamos esperando a Jesus desde quando me batizei. Mas ele é longânimo. Tardando o esposo, tosquenejaram todas. Dormiram, adormeceram. Esse é o perigo. Esse é o perigo para o pastor Albertino. Aí quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, o grito, aí veio o esposo. Aí despertaram todas, e as prudentes acenderam suas lamparinas. A Bíblia diz, adereçaram suas lamparinas. E as nécias foram acender as lamparinas, não tinha azeite. O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Eram virgens, porém eram nécias. E as prudentes entraram, e as nécias tiveram que ir comprar o azeite. E quando elas foram e voltaram, a porta estava fechada. Elas serão salvas, porque também eram virgens, bons crentes, boas pessoas, mas não fizeram parte no arrebatamento. Então essa mensagem é para preparar uma igreja, uma noiva. Deus está tirando uma igreja do meio das igrejas, fazendo deste povo um povo especial, zeloso de boas obras, esperando a volta do Senhor Jesus. Vamos deixar aqui a parte dos homens, né, para depois. Agora vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 3,
nós temos o ensinamentos semelhantes. Não, vamos passar aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, começando com o versículo 9. Encontrou? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Esse traje honesto, lá em Romanos capítulo 6, a Escritura diz: não apresenteis os vossos membros como instrumento para pecado, mas apresentai-vos como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, veja bem, do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, vestimenta que lhes dê condições de assentar, não é? Ficar tranquila, embarcar num ônibus ou estender uma vestimenta no varal, não estar lá mostrando suas pernas, seus joelhos. Esse é um traje honesto que a Bíblia se refere. Se atavie em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Quem assistiu à escola de Goiânia hoje fizeram essa pergunta. Uma irmã disse que estava muito desejosa, querendo trançar os seus cabelos. Ela achava muito bonita, mas ela não tinha segurança, porque não sabia, não tinha o assim diz o Senhor. Então escreveu uma carta e fez a pergunta para o pastor. E o pastor disse: ó, irmã, o que Paulo está se referindo aqui, porque naquele tempo as mulheres de vida livre, elas trançavam seus cabelos, colocavam flores ali, não é? E aí qualquer homem que olhasse para elas sabia que elas eram mulheres prostitutas. Porém, hoje está diferente, né? Hoje está todo mundo misturado aí. Então, o que o profeta de Deus tem nos ensinado é o seguinte, irmã: se desejar trançar o seu cabelo, trance. Se desejar pintar o seu cabelo, pinte. Se você é uma mulher casada, peça ao seu marido, fale com ele, se ele concorda. Se você é solteira, é livre, o seu cabeça é Jesus Cristo, ore e pergunta a ele se ele permite. Se ele permite, pinte. Você não pode cortar. Fizeram também a pergunta se pode cortar as pontinhas do cabelo, né? Meu Deus. Aí o pastor disse assim: ó, se você der conta de cortar as pontinhas e não cortar o cabelo, pode. Como é que faz cortar as pontinhas e não cortar o cabelo? Não é? Então o profeta diz: não corte. Eu tenho Bíblia para dizer: não corte. Muito bem. Em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, aquela coisa exagerada, não é? Ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Agora vem, verso 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. E há mulheres missionárias, mulheres pregadoras, não é? E tantas coisas mais, quando ela não pode ensinar nem o seu próprio marido. Não permito que a mulher... Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Esse é um ponto também que eu acho que, só pela graça de Deus, não é? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. É claro que toda regra tem uma exceção, não é?
O profeta de Deus tem ensinado que as mulheres podem fazer controle de natalidade. E em alguns casos, se é no caso que está correndo perigo de vida, então faça a cirurgia ou o que quer que seja. Não é? Agora, 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, pela conduta, pela vida dela, pelo testemunho dela, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Amém. Considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. E estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Amém. Irmãs, são pedacinhos das Escrituras que nós precisamos ensinar. Nós não podemos ficar devendo. Quando nós iniciamos na fé, é claro, nós estávamos esperando Jesus, a sua volta no próximo dia. Mas olha, com o tempo você vai aprendendo as coisas com o seu pastor. Mas eu estou tão convicto que Jesus está voltando que acho que você não vai ter tempo de aprender muita coisa, não. Viu? A menos que estivesse na igreja todos os dias. Então a gente tem que dar essas doses, não é? Tudo de uma vez para a irmã, porque a irmã quer estar no arrebatamento. É isso? Muito bem. Então, irmã, a senhora tem alguma pergunta? Nenhuma interrogação? Muito bem. Então, o nosso batismo é nas águas, por imersão, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus ordenou para ir, ordenou aqueles discípulos, 11, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eles saíram, ensinaram as nações, pregando o Evangelho, e batizaram as pessoas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus exigiu o nome, não repetir as palavras de Pai, Filho e Espírito Santo. Não encontra esse batismo na Bíblia. Não tem ninguém na Bíblia batizado em Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo é da Igreja Católica Romana. E essa doutrina foi criada no ano 385 depois de Cristo, lá no Concílio de Nicéia, onde eles dividiram o único Deus em 3 pessoas e mudaram o batismo do nome do Senhor Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E desde então essa coisa vem rolando de lá para cá, e rolando, mas graças a Deus no ano de 1971 chegou a mensagem de Deus através de seu profeta aqui no Brasil, mostrando para nós o batismo em nome do Senhor Jesus. Por quê? Eles creem que tem que usar Pai, Filho e Espírito Santo porque creem numa doutrina trinitária. Creem que Deus é 3 pessoas. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Aí a gente pergunta: quantos deuses existem? Um só.
Claro, falar que há 2 ou 3 é paganismo, né? Não, é só um Deus. Mas 3 pessoas? Então, quais das 3 é o seu Deus? Não, todas as 3 é Deus, então é 3 deuses. Não é isso? Não, é um Deus só, então um é Deus e as outras 2 não é. Porque não existe 3 pessoas distintas. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Lá em São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em São João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Lá em São João 14, quando ele falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e vós conheceis o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde vai, como conhecemos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus falou: mas estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Uma pessoa dentro da outra, irmão Dionísio? Isso não tem lógica, não é isso? Mas o Pai, sendo o Espírito, gerou aquele tabernáculo de carne, aquele corpo no ventre da Virgem Maria e habitou naquele corpo. Amém. Nós vimos isso quando chegou a mensagem de William Marion Branham, o qual cremos que é o Elias de Malaquias 4, que veio para converter o coração dos filhos aos pais. Mais um pontinho, irmã, uma coisinha. Não posso deixar, porque acho que só vai ouvir isso aqui só essa vez, né? A gente quase não fala nisso. O cristão deve ser dizimista. Lá em Malaquias 3, a Bíblia diz, não é? Formula uma pergunta: porventura roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, um cristão, ele é necessário que seja um dizimista, porque ele é também um filho de Abraão, é herdeiro com Abraão de todas as promessas, e Abraão foi dizimista. Muito bem. E se a irmã trabalha fora, ou se a irmã faz algum servicinho, mesmo em casa, costurando, lavando roupa, fazendo alguma coisa para ajudar o marido, às vezes no final do mês, então você deve dizimar. Aquelas que criam galinhas, não é? Vender os ovos das galinhas, vai separando o dízimo do Senhor, para não chegar diante dele como ladrão naquele dia. Que Deus nos ajude. Bondoso Deus, temos muito que agradecer ao Senhor, que tem sido nosso mestre, tem sido nosso guia, tem nos mostrado o caminho, e não somente mostrado, mas tem sustentado-nos em tuas mãos de poder, de maneira que podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu oro por esta irmã, juntamente com sua filha, pedindo que a graça do Senhor abunde na sua vida, no seu coração. No nome de Jesus Cristo, Pai, continue conosco nesta tarde. Nós temos agora um serviço batismal e daqui a pouco voltaremos para o nosso culto de Santa Ceia. Dá-nos a tua graça para isto. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.